Fala, meu povo, aqui é o professor Herbert Almeida. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre a prova discursiva do último concurso de auditor fiscal do trabalho. Eu quero que você segure aí, porque essa prova discursiva foi algo assim sensacional, formidável. E o que será que nos espera do concurso desse ano? Então, a partir do que eu vou te explicar aqui, você vai poder traçar um panorama para se preparar para a discursiva que provavelmente, ou basicamente, certamente, vai acontecer nesse próximo concurso. Então, temos nosso vídeo: provas discursivas do concurso de auditor fiscal do trabalho. E como que foi a prova do último concurso? Em 2013, a prova foi organizada pelo Sebrasp e quem prestou essa prova teve que responder nada mais, nada menos do que 8 textos. 8. Eu estou falando de 3 questões de 20 linhas, de até 20 linhas, na parte da manhã, com mais uma dissertação, e depois na parte da tarde mais 3 questões e mais um parecer técnico. E eu quero explicar nesse vídeo exatamente como que foi organizado esse concurso, tá? Professor, primeira dúvida: quem é que teve a questão discursiva corrigida? Como as provas foram em datas separadas, primeiro a gente teve a objetiva, depois nós tivemos a discursiva, o edital já definia quem é que poderia avançar para a próxima fase. Então houve aqui a correção de 285 questões para ampla concorrência, 15 questões para os candidatos que concorreram às vagas para pessoa com deficiência. Ou seja, foi 3 vezes a quantidade de vagas. Então eles pegaram a quantidade de vagas, multiplicaram por 3, tinha 100 vagas no último concurso. Só que nesse nós vamos ter 900 vagas. Então isso acaba significando 2 coisas para a gente. Primeiro, se a gente multiplicar por 3, 900 vagas, serão 2.700 questões corrigidas. É um número bastante grande. Eu acho pouco provável de eles corrigirem 2.700 questões vezes 8. Né? Imagina o custo que seria toda essa correção. Então isso já pode ser um indicativo para a gente de que nesse concurso nós teremos uma discursiva talvez um pouco mais simples. Ainda assim, acredito que será uma discursiva bastante relevante. Aqui eu vou começar a organizar para vocês, então. Quando eu falo P3, é a prova discursiva na parte da manhã. E quando eu falar P4, é a prova discursiva no turno da tarde. Então, como a discursiva era numa data separada, os candidatos passaram o dia inteiro respondendo texto discursivo. A P3 tinha 3 questões e uma dissertação. E essas questões barra dissertação, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais, elas poderiam versar sobre direitos humanos, economia do trabalho, direito constitucional e direito administrativo. A bem, na verdade, foi uma de cada um dos temas e depois vou mostrar para vocês. A P4 já tinha outros conteúdos: gestão de projetos nas questões, a gestão dos projetos, direito do trabalho, segurança e saúde no trabalho. Aqui teve até muita gente que criticou, porque ao invés de aparecer segurança e saúde no trabalho, veio uma de legislação trabalhista. E o parecer técnico sobre segurança e saúde do trabalho. Então, 8 textos a serem respondidos. Alguns detalhes: a discursiva aconteceu cerca de 1 mês após a objetiva. E a prova aconteceu em 2 turnos, valendo um total de 100 pontos. Se eu falo 100 pontos, eu estou falando aqui de mais ou menos 1/3 da pontuação final. Porque o último concurso tinha a prova objetiva. Isso nós tivemos um vídeo completo para explicar para vocês toda a estrutura da última prova. Então tinha uma prova objetiva, discursiva e sindicância da vida pregressa. A sindicância ela não vale pontuação. Ela ou te desclassifica ou permite que você continue no concurso. A objetiva discursiva vale 1 ponto. Então 31,25% foi a prova discursiva. Tem muita gente falando que nesse ano nós não devemos ter uma questão discursiva desse tamanho, dessa envergadura. E eu também assino embaixo em relação a isso, justamente pelo argumento que eu falei para vocês. Como são 900 vagas, se eu multiplicar por 3 a quantidade de correção, são 2.700 textos. Se eu multiplicar isso aqui por 8, vai dar uma quantidade absurda de correções. Então, o que eu acredito que nós vamos ter? Uma prova com uma quantidade menor de textos. Talvez mais ou menos no estilo da Receita Federal, ou talvez da CGU, no máximo como o Tribunal de Contas da União, que ainda teve uma boa quantidade de textos também. Depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês isso. Então vamos lá. Primeiro nós tínhamos então questões, dissertação e parecer técnico. O que eram as questões? Foram 6 questões, 3 de manhã, 3 à tarde. Cada questão ela tinha até 20 linhas. Eu não sei se você já fez uma prova do Sebrasp, mas o Sebrasp ele coloca uma quantidade máxima de linhas. Não tem problema se você escrever numa quantidade menor. Mas normalmente os temas eles vêm muito apertados. Então dificilmente você vai conseguir economizar muito espaço. Você vai usar ali umas 17, 18, 19, provavelmente 20 linhas nas suas respostas. Tem outra questão também, que os erros de gramática, os erros de português,
eles entram numa fórmula ali para o cálculo. Então, se você escrever mais linhas, acaba que divide, cada erro é dividido pela quantidade de linhas que você escrever. Então, se você cometer um erro e escrever 20 linhas, esse vai ser 1 dividido por 20. Agora, se você escreve só 15 linhas, por exemplo, vai ser 1 dividido por 15. Então, o erro vai ter um peso maior, mas tudo bem que escrevendo mais, você também tem mais chance de errar, então não faz tanta diferença assim. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Então, são 3 questões de manhã de 20 linhas, valendo 20 pontos cada. 3 questões à tarde, também de 20 linhas, valendo também 20 pontos cada. A diferença é que o edital, ele citava que o da manhã eram 3 questões e a da tarde eram 3 situação, problema. Qual que seria a diferença? A diferença é que o tema da manhã poderia ser um tema mais teórico. Por exemplo, qual a diferença entre anulação e revogação? É um tema puramente teórico. E o tema da tarde, ele já traz uma situação, problema. Eu vou puxar a sardinha aqui do meu lado, da minha matéria, só para explicar. Por exemplo, eu poderia trazer uma licitação pública hipotética e falar para vocês, olha, diga se isso foi lícito ou se não foi lícito. Ou seja, eu tenho uma situação, eu tenho um problema e eu vou discorrer a respeito desse assunto. Basicamente era essa a diferença, mas eu vou mostrar os temas para vocês aqui na tela, para você conseguir entender então como que funcionou. Por falar nisso, vamos fazer agora, né? Vou colocar aqui no quadro para vocês a P4, aqui está a P4, vamos colocar a P3 primeiro, prova discursiva da manhã. Então veja só, eu vou mostrar as 3 questões iniciais aqui para a gente conseguir entender como que funcionou. A primeira questão era uma questão sobre a convenção, sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. E ela falava assim, ó, discorra à luz da convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, sobre as ações de combate à discriminação contra a mulher na esfera trabalhista, abordando necessariamente os seguintes aspectos: objetivo da referida convenção, direitos trabalhistas que devem ser assegurados às mulheres pelos Estados-partes com vistas à eliminação da discriminação e medidas que devem ser tomadas pelos Estados-partes com o intuito de impedir a discriminação contra a mulher por motivo de casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu direito ao trabalho. Perceba que isso aqui é apenas uma questão puramente teórica. A gente, não importa, não existe uma situação hipotética aqui. Eu vou discorrer a respeito da convenção e abordar esses temas que a questão trouxe. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão fala para a gente, traz um texto motivacional sobre economia, né, a parte econômica, e abaixo ele fala assim, ó, tendo o texto acima como referencial inicial, ou seja, só uma referência, só uma base, discorra sobre os efeitos macroeconômicos da negociação coletiva sobre o nível de desemprego e a inflação. Indique a razão econômica de o resultado da taxa de desemprego ser menor em países com determinação salarial no âmbito da firma ou no âmbito centralizado que em países com determinação salarial no âmbito da indústria. Ou seja, era um tema de economia do trabalho. E perceba, eu não tenho uma situação hipotética, eu tenho simplesmente um tema teórico. Então isso aqui é uma questão direta, uma questão, eu vou chamar assim, simples. Terceiro tema do último concurso de AFT. Considere que determinada lei tenha conferido ao trabalhador urbano o direito ao recebimento de seguro contra acidente de trabalho em percentuais maiores que os previstos para os trabalhadores rurais. Em face dessa situação, discorra sobre o tratamento dado pela Constituição de 88 aos trabalhadores urbanos e rurais, esclarecendo, à luz do entendimento do STF, se há compatibilidade da referida lei com o texto constitucional. Mais uma vez, é um tema puramente teórico. Eu quero saber assim, ó, o que está na Constituição? Qual que é a jurisprudência do STF a respeito desse assunto? Até tem, entre aspas, quase que um problema, porque eu vou discorrer sobre a compatibilidade da lei com o texto constitucional. Mas ainda assim não tem bem, aquele bem clássico, aquele tema de fundo para eu discorrer a respeito dele. Agora vamos voltar aqui para o nosso quadro e aí vamos trazer agora as 3 questões da tarde. 3 questões com situação problema sobre gestão de projetos, direito do trabalho e segurança e saúde do trabalho. Então agora nós vamos analisar a P4, ou seja, a prova da tarde, com as suas 3 questões. Aí eu coloco aqui na nossa tela e já estou com ele aqui. A primeira questão, ela traz sobre um diagnóstico acerca das dificuldades na gestão de projetos em determinado órgão público. Tem que lembrar que no edital, no último edital, gestão de projetos, que é um subtópico, vamos dizer assim, de administração geral, aparecia como tema provável de discursiva. Era mais ou menos como se eu falasse, vai ter uma discursiva de gestão de projetos. E ele coloca assim, ó, com base nessa situação, formule uma proposta de gerenciamento de projetos.
embasada nas melhores práticas do PMBOK. O PMBOK é um documento que trata de gerenciamento de projetos, para solucionar os problemas apresentados. Então, nesse texto motivacional, eu tenho problemas hipotéticos e eu vou tentar resolver esses problemas. Perceba, o tema não é mais meramente teórico. Eu tenho uma situação hipotética e eu vou discorrer acerca dessa situação hipotética. Vou mencionar a importância e as funções de uma estrutura de gerenciamento, identificar os grupos de processos de gerenciamento de projetos e apresentar uma descrição sumária da metodologia proposta. Ou seja, agora eu já começo a entrar dentro de uma parte mais prática, como se eu estivesse realmente propondo uma solução. Eu analiso uma situação hipotética e proponho uma solução para essa situação. Também 20 linhas aqui, né? Vamos à questão 2. Ele vai trazer agora novamente um caso, e aqui nesse caso é interessante porque essa já é uma questão sobre legislação trabalhista. E aqui ela traz uma série de irregularidades. Quem estuda direito do trabalho, legislação trabalhista e as NRs vai conseguir identificar problemas aqui. Eu vou ler só as primeiras 3 linhas só para você perceber. José, auditor fiscal do trabalho, durante operação fiscalizatória em uma fazenda produtora de milho, entabulou conversa com um jovem trabalhador que colhia milho juntamente com outras pessoas, todos trajando bermudas e calçando chinelos sob forte sol. Ou seja, você já começa assim, ó, bermuda, chinelo, sol forte. Pela explanação do jovem, José constatou que o rapaz tinha 17 anos de idade e trabalhava na fazenda desde os 15 anos de idade. Ou seja, você vai tendo informações que refletem algumas irregularidades. Aí a questão pede assim, ó, com base na situação hipotética, à luz da legislação trabalhista, discorra de forma fundamentada, então não é só falar, tem que fundamentar, sobre as irregularidades trabalhistas evidenciadas, propondo soluções para os problemas identificados e especificando a forma de intervenção do auditor fiscal do trabalho no caso. Perceba, não é mais só teoria. Não é só falar, a ANR diz isso, a CLT diz aquilo. Não é mais só isso. Agora, além de falar isso, você vai ter que dizer qual que é a solução. Como que você analisa esse caso. A questão 3, ela vai trazer também uma situação hipotética aqui acima. E aí lá embaixo ela vai falar, ó, com base nessa situação hipotética, discorra sobre os procedimentos de proteção à segurança e à saúde do trabalhador, abordando necessariamente os seguintes aspectos. Aí a gente tem aqui uma parte de legislação, posicionamento da Organização Internacional do Trabalho quanto à proteção do trabalhador contra ruídos e vibrações. Ele traz a convenção, que é a Convenção 148, e que você vai ter que discorrer sobre a situação. A atuação da CIPA na situação, ou seja, nessa situação aqui. Veja que, inclusive, ele cita a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes lá acima. E responsabilidades do empregador e do empregado no que se refere ao fornecimento, manutenção e uso de EPI. E aqui ele traz todo um contexto a respeito da utilização de EPI. Consegue perceber, então, que qual que é a diferença dos temas da manhã para os temas da tarde? Os temas da manhã eles são mais teóricos. Os temas da tarde já são tipo um mini parecer, porque você já começa a analisar um caso hipotético. Na prova da manhã, a gente já teve uma dissertação. Essa dissertação, para mim, é a que tem, assim, por ponto, é o tema mais importante. Porque à tarde, nós também temos o parecer. Só que o parecer tem 60 linhas, valendo 40 pontos. Esse aqui tem 30, valendo os mesmos 40 pontos. Ou seja, numa densidade por linha, esse daqui é o que vale mais pontos. Uma dissertação a respeito de direitos humanos, economia do trabalho, direito constitucional e administrativo. Né? Pode ser sobre vários ou sobre um tema só. E a bem na verdade, o tema que caiu na manhã foi um tema de direito administrativo. Aí a gente puxa a sardinha aqui para o nosso lado. Porque direito administrativo, às vezes o pessoal que é área fiscal, ainda que a FT não seja bem uma área fiscal, às vezes o pessoal dá uma negligenciada, né? Na Receita Federal, nós tivemos uma discursiva de administrativo. No último concurso do AFT, uma das questões, a dissertação, foi sobre direito administrativo. Ele coloca que um servidor público requereu à administração a conversão de férias vencidas e não gozadas em indenização pecuniária, argumentando que, por motivo do interesse público, necessidade do serviço, a administração não autorizara o exercício do direito. O órgão público indeferiu o pedido de conversão, ressaltando a ausência de autorização legal para o deferimento. Em face dessa situação hipotética, discorra sobre o direito constitucional do servidor às férias, 8 pontos. Abordando se é possível a conversão desse direito em pecúnia, mais 20 pontos. Com fundamento na legislação de regência, né? Então aqui a gente tem um pouco de direito constitucional, um pouco de direito administrativo, com lei 812 no meio do negócio.
e na jurisprudência do STF e do STJ, né? Um teminha um pouquinho mais casca grossa aqui, trazendo jurisprudência. Inclusive, nós vamos trabalhar jurisprudência. Eu e a Nelma, em breve, vamos voltar com a nova turma nossa do curso de jurisprudência. Então, você consegue perceber o quanto que esse tema aqui era importante, valendo 40 pontos. 40 pontos. Se você parar para pensar, seriam 40 questões objetivas, por exemplo. E colocando agora novamente no nosso quadro aqui, à tarde nós tivemos um parecer, né? Um parecer técnico. A bem na verdade, o parecer técnico, a dissertação, o parecer e as questões com situação-problema, a resposta é basicamente igual, tá? Às vezes o pessoal vai falar, mas aqui tem isso, aquilo. Cara, a resposta é basicamente idêntica. Tá? Tanto na situação-problema, você vai analisar uma situação hipotética, vai trazer a legislação e vai fazer uma conclusão, barra com algum encaminhamento. Na dissertação, da forma como eles colocaram, você vai analisar a situação-problema, vai trazer a legislação, jurisprudência, etc., e vai dar uma solução para o caso. E no parecer, você vai fazer a mesma coisa. Você vai analisar uma situação, vai identificar os problemas e vai trazer uma solução, uma proposta de caminhamento para o caso, tá? Então, um parecer técnico de 60 linhas valendo 40 pontos. Veja, isso também vale 40 pontos, mas agora a gente já tem o dobro da quantidade de linhas. Sobre segurança e saúde no trabalho. Qual que foi o tema que foi cobrado no parecer técnico? Olha só como ele veio mais complexo, né? O parecer técnico trouxe um caso que já é um pouco mais extenso, e aí o concurseiro que vai fazer FT tem que estar habituado a boas leituras, porque aqui não dá para você fazer igual questão objetiva de português, que você só vai lá no enunciado e depois volta procurando. De fato, você vai no enunciado e depois vai voltar procurando, mas você vai ter que ler tudo, destacar tudo, porque pode ter uma informaçãozinha aqui que pode fazer falta lá na sua resposta, tá? Redija na condição de auditor fiscal do trabalho, agora já colocando a mão na massa aqui, o parecer técnico mencionado no último parágrafo da situação hipotética apresentada, abordando necessariamente os seguintes aspectos. Então veja, ele fala aqui o presidente da CIPA, por ocasião da inspeção do auditor fiscal do trabalho nos canteiros da obra, solicitou a emissão de um parecer técnico acerca do conteúdo da ata de reunião da CIPA, pois supunha que o curso de formação para os membros da CIPA não teria sido adequado e tinha dúvidas em relação a possíveis irregularidades na ata. O gerente da obra opôs-se ao oferecimento de vista da ata ao auditor fiscal, alegando a existência de aspectos confidenciais na referida ata. Então o auditor vai trabalhar essa questão, né? Possíveis irregularidades referentes à segurança e à saúde do trabalhador e à previdência social descritas na ata. Aqui, inclusive, ele fala um pouquinho de INSS. Eu não estou corrigindo o tema, tá? Só estou mostrando para vocês. Providências a ser adotadas para adequação da construtora às condições de segurança do trabalho. Consequências para a segurança do trabalho na construção civil e da crescente contratação de mulheres nesse setor econômico. Orientações à CIPA com base na legislação específica no que diz respeito à capacitação de seus integrantes e ao acesso do auditor fiscal às atas das reuniões dessa comissão. Isso aqui era o parecer que tinha que ser elaborado. Enfim, com base nessas informações que eu trouxe para você, você consegue ter uma boa noção do que pode acontecer na próxima prova de auditor fiscal do trabalho, tá? Talvez alguém questione e fale o seguinte, professor, mas eu acho pouco provável de esse próximo concurso ter tantos temas. Isso é verdade. Porém, eu acredito que a pontuação ela vai ser semelhante. Mesmo que você tenha uma quantidade menor de questões, você vai ter questões valendo mais pontos. Então, para mim, cerca de 1/3 da nota final será atribuída às provas discursivas. Talvez você questione e fale, professor, não, isso não vai acontecer. A prova do TCU era meio a meio. Metade era objetiva, metade era discursiva. Então, a gente tem concursos recentes mostrando esse tipo de cobrança. Então, pode ser que aconteça. E aqui eu coloquei no quadro algumas provas que eu recomendo que você dê uma olhada. São provas discursivas, tá? Todos esses aqui são temas discursivos, mas são temas mais recentes. E nessas provas aqui, eu trouxe um pouquinho de cada uma das bancas. Tem a prova do TCU, tudo bem que tem muita coisa do TCU que é muito específica. Então aqui o que eu quero que você olhe no TCU é mais a estrutura da prova, porque tem muita coisa que não vai aparecer para o auditor fiscal do trabalho. A prova da CGU também tem muita coisa específica, principalmente a questão de 90 linhas. Mas a de 15, que é uma de licitações, já dá para você dar uma olhada. Você já consegue se ambientar. Prova da Receita Federal teve muito tema, inclusive tema previdenciário, tem um pouquinho mais complexo, que dá para você dar uma olhada. Não precisa se preocupar na parte muito específica, mas é só para você entender a estrutura. E essas últimas 3 provas aqui já são provas todas com questões de direito do trabalho. Analista judiciária, área judiciária do TRT 14, uma prova de 2022 da FCC. Analista judiciário, área judiciária do TRT 6,
2018, uma prova da FCC. E Tribunal de Justiça do ES não é direito do trabalho, é uma prova sobre direitos humanos e é uma prova do Sebrasp. Todas essas questões você vai ter aqui, estrutura da FGV, da FCC e do Sebrasp para dar uma olhada e com certeza isso vai te ajudar na sua preparação. Pessoal, só lembrando que aqui na descrição do nosso vídeo eu coloquei o link da nossa lista de espera para a minha mentoria, que eu vou lançar para o concurso de FT. Será a mentoria mais completa que você vai ver no mercado, com planejamento de estudos, aulas ajudando vocês no processo de aprendizagem, inclusive sobre revisões, sobre estudo ativo, sobre como cuidar da sua inteligência emocional na sua preparação e também aulas de conteúdo, em que eu irei ministrar algumas aulas junto com outros professores. Então será uma mentoria muito completa que eu já estou preparando, lançamento no dia 31 de julho, mas só quem estiver no grupo da lista de espera terá a possibilidade de ter um bônus. Esse bônus eu vou divulgar primeiro lá no grupo e como ele será muito limitado, só quem estiver no grupo vai conseguir acessá-lo. Então o link está aqui na descrição, quem quiser acompanhar, é só falar. Eu quero saber o que você achou desse vídeo, comente aqui embaixo, diga o que achou, mande também aí nos grupos de estudo de FT, vamos fazer essa mensagem chegar aos diversos concurseiros. Um grande abraço para todos vocês, vamos nessa jornada rumo ao concurso de auditor fiscal do trabalho. Um abraço e até a próxima.